Eu coloquei 2 aqui gravando. Na hora que eu entrei, ele falou: está sendo gravada. Você aceita a sua imagem, poderosa? Gente, bom dia, né, de novo, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre vocês. Eu marquei esse dia para nós fazermos um alinhamento, né, deixei ele para nós estarmos reunidas, né, pedi para as meninas entrarem, mas elas também estão com um pouquinho de dificuldade. Deixa eu fechar o som aqui para ver. Então, pode deixar, Zé, já fechei. Elas estão com um pouquinho de dificuldade, até porque a demanda nossa no domingo é muito pesada, né? Todo mundo aqui é guerreira, né? Mulheres guerreiras, como já foi profetizado aqui, nós não somos só mulheres, né? Nós somos uma igreja, né? Cada uma de nós é uma nação. Então a gente tem que estar com isso muito fortalecido no nosso coração. Nós não podemos deixar nenhuma brecha, né? Nas nossas igrejas, no nosso posicionamento, porque quando a gente se levanta e a gente se posiciona, vem muitos opositores, né? O inimigo ataca muito. Então a gente tem que ficar muito vigilante, a gente tem que estar sempre, né, preparada para a guerra, sempre revestida com a armadura espiritual. Então são algumas coisas que vocês têm que colocar sempre aí, sabe? E levantou, se posiciona, né? E tem que estar ali naquele lugar de graça, né? De favor, com humildade, claro, mas entendendo que não dá para negociar. Não dá. E eu sei que isso aqui é só um caliento, é um a mais de Deus para mim, um a mais para você. Tem sido um tempo muito precioso, um tempo de bênção. Nós temos aprendido umas com as outras. Vocês me alimentam, vocês me curam e eu tenho certeza que também é assim. Algumas ainda não estão aqui, que ficaram o ano todo, mas com certeza eu sei que elas podem dizer isso também. A gente teve muitos frutos, né? E muitos posicionamentos, muitas mulheres curadas, mulheres que estavam tristes, mulheres que muitas vezes estavam decepcionadas, se sentindo ó, a pastora chegando, se sentindo com uma vontade enorme de desistir, vontade de não ir na igreja, porque não é só o cansaço. A gente sabe que não é só o cansaço. É a demanda, a intimidação de Jezabel, do inimigo, a demanda, né, das nossas guerras, elas nos querem, a gente quer desistir, a gente quer viver outra coisa, a gente quer comer outra coisa, a gente quer fazer que nem Elias, né, ir para a caverna, a gente quer fazer que nem Davi, né, a gente tá querendo matar uns por aí, né, irmã? Mas a gente tem que ficar firme, né? Então nós precisamos estar nesse lugar. E aí, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, né? Eu estava conversando com a pastora, eu não sei se vocês, quantos de vocês têm acesso a ela. A pastora Carla, ela é uma bênção, né? Uma mulher de Deus. E não é a Carla Palhares, não, tá? Eu esqueci o sobrenome dela, de repente Priscila vai lembrar, aquela Carla que fica comigo na Cristolândia, Zenilda, que foi tremenda aquela, a última, ela falou tanta coisa pra gente. É o nome do pastor da igreja batista. Do Charles, é irmã do Charles? Do Charles. É, eu tenho ela no Zap, mas eu não lembro do nome dela, Eu sobrenome. também só Uma chamo ela de morena. Carla. E ela teve uma revelação. E aí ela falou que a gente estava lidando, né, não mais com inimigos, não mais com demônios, mas que a gente estava lidando com obra de feitiçaria, que era guerras maiores, né, níveis maiores, guerras maiores, né? E ela falou isso antes do Clamaterê, antes de tudo desse ano, assim, tipo, nem ela nem sonha, né, as coisas que viriam a acontecer, nem a gente sabia, né, porque Deus ele vai revelando aos poucos. E aí ela falou: olha, pastor, eu vejo nível de cidade, vocês estão lidando com nível de cidade. Não é sobre mim, ela falou, é sobre a cidade. Ela falou, é sobre a igreja do Senhor em Teresópolis, sabe? Ela falou assim: eu vejo isso porque o diabo ele está muito furioso com as igrejas evangélicas.
as igrejas crescem, as igrejas estão transformando pessoas, tirando as pessoas das bebedeiras, das drogas, e o Satanás fica furioso, porque ele está perdendo, porque ele está deixando de ganhar, né? Lucros. Então as pessoas estão cada vez mais querendo rotular as pessoas, querendo fazer com que as pessoas se tornem pessoas obstinadas ou pessoas até mesmo idólatras, pessoas que têm vícios, para que elas dominem as pessoas. Então, às vezes a gente fala assim, não, essa pessoa, ela tem Jesus, mas ela tá viciada, ela tá com ídolos no coração, e ela não foi liberta, mas ela tá dominada por alguma mente, ela tá dominada por alguma substância, ela tá dominada por alguma filosofia. Então, ela trouxe muita realidade, assim, pra gente do mundo espiritual, ela falou algumas coisas, e ela falou níveis maiores, guerras maiores, e que a gente tinha que estar preparada como pastoras, como liderança da igreja, como aquelas que o primeiro o primeiro ataque que Satanás vai vir, vai trazer, é para nós. É para nós, porque ele sabe que se ele atacar a nossa vida, né, atacar a nossa imagem, uma coisa, meninas, que eu falo muito, né, que esse ano a gente até trouxe um pouquinho sobre vida financeira, é o inimigo querendo atacar a dignidade do nosso nome. O nosso nome é íntegro, a gente carrega, né, o comprometimento com o nosso nome. Então, assim, a gente teve denúncia esse ano de pastores e pastoras que não estão pagando conta, que estão devendo, sabe? Então, assim, isso é muito sério. Por quê? Porque o diabo, ele não quer só te tirar da igreja, ele quer destruir a sua vida. E nós precisamos, sabe, estarmos atentas a isso. Isso é uma verdade. Então não adianta a gente fingir que é tão maravilhoso, Deus guarda, mas o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, ele quer matar, roubar e destruir a nossa vida. E eu e você não podemos estar alienadas. Nós precisamos estar posicionadas e com uma mente no Senhor, uma mente santa, né, uma mente santificada para ouvir a voz de Deus, e nós precisamos andar em obediência. Precisamos estar unidas nesse propósito, fortalecendo umas às outras, protegendo umas às outras, porque, irmãs, ninguém vai proteger a gente, ninguém vai guardar a gente. Sabe, eu vejo assim, pelo contrário, as pessoas querem nos ver, sabe, a gente se dando mal. Parece que as pessoas colocam armadilhas, colocam iscas que é pra gente cair. Eu passei por um processo, né? Eu não sei quantas de vocês já passaram, que uma moça se levantou na minha igreja e ela foi contra, né, a palavra que eu dei e ela me processou, né? Fez um registro, processou, abriu um processo mesmo. E aí eu tive que ir na delegacia, né? O delegado teve que me ouvir, enfim. Depois surgiu todo o processo. E eu fiquei tão assim, é, intimidada, não pela palavra, não pelo processo, porque eu sabia que dos meus princípios, dos meus valores, eu sabia que ela queria aparecer, que ela queria roubar, né, querendo me difamar pela cidade. Então, eu não tive medo disso, mas quando eu entrei na delegacia, eu me senti muito intimidada. Eu fiquei com medo, porque era tão hostil aquele ambiente. E eu estava sozinha, eu fui assim, sabe? Vou resolver minha vida. E eu fui maltratada lá dentro, assim, eu me senti muito mal. Aí tive que voltar outra vez, aí na segunda vez eu fui esperta. Eu já levei meu advogado comigo. Aí cheguei lá e aí ele se impôs, ele que deu a fala, ele que falou dos meus direitos, me botou no ambiente certo, falou: olha, eu não quero ela nesse ambiente, esse ambiente aqui é de assassino, é de malandro, é de bandido, eu não quero ela nesse ambiente. Foi muito bom, sabe? Eu me senti assim, eu falei até para ele, né? Eu me senti protegida. E aí eu falei, a gente tem que ficar mais esperta, porque para nós, meninas, a medida é outra. Para você, Tati, a medida é outra. Para você, Zenilda, a medida é outra. Para você, Osiane, a medida é outra. Para você, Pastor Esté, a medida é outra. Para você, Priscila, a medida é outra. Para Silvana, para Angélica, né? Para quem mais, gente, que está aqui, né? Com a pastora, eu vou ler aqui o nome delas, né? Para profetizar sobre a vida delas também, entendeu? Porque elas também recebem isso, elas têm sido muito compromissadas em estarem ouvindo, né? Em estarem recebendo também
a pastora Bárbara tem ouvido, né? A pastora Angélica, a pastora a Gisele, a Vanessa, a Dávila, né? É que a gente chama ela de, como que é Dir, né? A Diárvila, a Dora, né? A Fátima, a Juliana. Olha que coisa linda, gente. A Lili, que não falta, né? A Vera, a Ana Maria, a Suzana. Então, assim, são mulheres que estão se comprometendo e, assim, a gente tem pagado um preço e a gente está aqui não por nós, só por nós, mas não só por nós mesmos, mas para que outras recebam. A gente tem feito sacrifícios para que outras mulheres recebam graça, sejam supridas financeiramente. Então você acha que Satanás está feliz com isso? Não tá. Porque quando você se diminui, quando você renuncia, esse é o verdadeiro evangelho. E a gente está fazendo por outros sem esperar nada em troca, sem barganha, sem fingimento. Porque, gente, aqui não tem nenhuma Ana Paula Valadão, não tem nenhuma Viviane Martinello, não tem nenhuma Moana, não tem nenhuma Camila Barros, não tem nenhuma Midian, né? Não tem nenhuma Thalita Pereira. Então, assim, eu falo, Deus, isso é muita renúncia, é muito, é muito grande diante dos olhos de Deus. Sabe, eu creio que as expectativas do Senhor são grandes. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui, mas eu estou falando isso que eu queria que o Espírito Santo falasse ao coração de vocês para que vocês sejam norteadas para o ano de 2026 e para que vocês não negociem esse lugar. Para que o Espírito Santo lembre vocês e traga à memória os anos que de repente, os dias que de repente nesse ano de 2025 você teve alguma guerra e quando você chegou nesse ambiente, o Senhor te respondeu, o Senhor pacificou, o Senhor trouxe graça, o Espírito Santo trouxe amor, você se sentiu abraçada, você se sentiu cuidada, você se sentiu realmente numa casa nutrida, numa casa de Lloyd, numa casa de Eunice. E para que eu e você venhamos, eu quero deixar vocês falarem um pouquinho também, mas antes disso eu quero muito compartilhar com você a palavra esse ano, Senhor, em todo o tempo, né, gente? Eu me lembro do nosso encontro presencial, que o Senhor falou para nós, para nós a medida é outra. E a palavra foi profunda, foi uma palavra difícil, foi uma palavra de difícil entendimento, uma palavra de renúncia, uma palavra de exortação, uma palavra de denúncia, né? Foi muito forte. O Senhor falou, pastores, e pastores é outro nível. E aí agora, o Senhor foi de novo em Ezequiel. Mas esse Ezequiel veio nos preparar, veio nos trazer uma medida nova, um fôlego novo. Você recebe em nome de Jesus? Eu creio, sabe? Eu recebo muito. E eu tenho certeza que eu tenho recebido muito porque eu ando com vocês, sabe? Tá sendo muito diferente para mim, tá sendo muito pontual. Então, ao ouvir isso, o Espírito Santo, ele ordena as bênçãos, né? Ele entende. Quando a gente busca, e eu tava assim, muito. Eu tava muito. Sabe quando você fica assim, desnorteada? Para onde eu vou? O que que eu faço? Quando a palavra não vem, aí a gente fica esperando, né? E não tava vindo. E eu falei, meu Deus, é segunda-feira, mas aí a palavra veio. O Senhor trouxe, eu fiquei tão feliz. Eu falei, muito obrigada, Jesus. Porque o Senhor veio, porque a palavra veio, porque o Senhor nos deu uma palavra. E eu não posso parar de tomar o cafezinho, gente, porque eu não sei vocês. Eu falei muito ontem. Falei muito, muito, muito. Minha voz tá cansada. Eu não posso parar. Eu falei Ezequiel 12, né, gente? Mas não é não. Ezequiel 21. Tá até marcado aqui já na minha Bíblia. Olha como é que pastora é, né, gente? Aqui, Deus falando comigo, e depois eu fiz minha lista de compra. Ai, eu tenho que comprar. Ai, gente, só Jesus na causa. Ai, só Deus, né? Mas isso é a verdade, né? Isso é a verdade, nossa listinha de compra. Não tem jeito, não. A gente tem que nutrir as nossas vidas espirituais, a nossa casa e a nossa vida. E a gente tem que dar conta, amém? Em nome de Jesus. E aí. Cadê meu óculos?
gente, perdi meu óculos. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor que veio a mim, o Filho do Homem. Vire o rosto contra Jerusalém e pergunte contra o santuário, por felizes contra Israel, dizendo: assim diz o Senhor, estou contra você. Olha isso, gente. Estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar os justos e o ímpio, estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Versículo 5. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Tirei a espada da bainha, não tornarei a guardá-la. Não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem, comece a gemer diante deles como o coração partido e com uma amargura triste. E quando eu lhe perguntar, por que você está gemendo? Você dirá, por causa das notícias que estão vindo, todo o coração se derreterá e toda mão perderá a frouxa e todo o espírito desmaiará e todo o joelho se tornará como água e tão fraco. E vem chegando. Sem nenhuma dúvida vai acontecer. Palavra do soberano Senhor. Esta é a palavra do Senhor que veio a mim, o Filho do Homem. Profetize e diga: assim diz o Senhor. Uma espada afiada e polida, afiada para mortandade, polida para reluzir como relâmpago. Assim diz o Senhor. Amém, amadas? Eu vou parar aqui, porque nós vamos nos regozijarmos no Senhor como o cetro do seu filho Judá, a espada que estava desprezada de qualquer vareta como essa, a espada destinada para e polida a ser pega nas mãos, está afiada e polida, preparada, olha isso, para que a maneje na mão do matador. Olha, eu não consigo parar, eu quero parar, gente, mas eu não consigo parar. Versículo 12, né? Clame e grite, filho do homem, pois está contra o meu povo, mas está contra todos os príncipes de Israel. Eles, o meu povo, são atirados contra a espada. Lamentem-se, pois bata no peito. Agora eu vou parar de verdade. Meninas, não tem como fugir desse lugar. Você foi posicionada na frente da guerra, da batalha. Não adianta você achar que você vai desistir porque você está cansada, porque você, eu vou abrir mão desse ministério, eu vou abrir mão dessa guerra, eu vou abrir mão. Não adianta, o diabo ele vai vir porque é sobre você, o que você carrega, a essência que você tem, é a luz que você reluz, é a graça do Espírito Santo que você tem, é a doçura. Quantas vezes nós saímos de férias, irmãs, e lá o inimigo nos ataca? Quantas vezes nós estamos dentro de casa, no pedacinho do céu, e o diabo faz uma ligação para a gente? O WhatsApp, o diabo já descobriu o WhatsApp. Ele manda um WhatsApp do inferno, né? Ele manda lá uma mensagem. Não adianta você fugir, você é adornada, você é chamada, você é posicionada. E o Senhor fala mais uma vez para você, não adianta se esconder. O que então nós vamos fazer? O que então nós precisamos fazer? Nós precisamos estar posicionadas, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos estar preparadas para a guerra, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e acalentar nosso coração e ter a paz que excede todo o entendimento para a gente agir. Haja com graça, com sabedoria, haja na unção que Deus te deu. Use a arma que Deus te deu, no seu tamanho, na sua medida. Olha isso. Ele vem para ele fala assim, ó, esta é a palavra que veio a mim, filho do homem, profetiza e diga, assim diz o Senhor. Uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para reluzir como relâmpago. Olha, gente, eu fiquei tão impactada com isso, eu fiquei tão maravilhada. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia corrigida. Acho que eu nem tenho mais, gente. Eu tenho a corrigida para vocês verem, né? Mas eu vou só lembrar vocês que o Senhor falou que a arma dele não mudou. Só que nós precisamos
estar com a nossa palavra, nós precisamos estar mais preparadas com a Bíblia, com versículos, com as passagens bíblicas, com o manuseio da palavra, né? Como um obreiro aprovado que não se envergonha, como um obreiro aprovado que manuseia bem a palavra de Deus. Nós precisamos estar com a nossa espada desembainhada, nós precisamos estar com a nossa espada preparada. E é a arma que a gente sempre usa, é a mesma arma para níveis maiores, só que nós vamos estar mais habilitadas, com mais autoridade, com mais, sabe? Olha isso, quando ele leu, a gente leu aqui embaixo, né? Ele fala assim, ó, olha isso, ele fala assim, ó, mais o que? Habilitado, mais manuseio, mais manejo, mais, sabe, delicadeza. Sabe aquelas curvas que a gente faz em alta velocidade? Que ela não precisa de força, é só um tiquinho, o carro já funciona. Né? Quem gosta de correr sabe, né? A gente vai, tchum, o bicho vai embora. Deus tá falando isso, manuseio. Você vai fazer assim, ó, você vai ficar no estreito. Você vai ter habilidade, assim, de estar em alta velocidade e manejar a espada e matar o inimigo. Cada manejo seu, cada mexida que você der com a palavra, vai ser para morte, para mortandade. Não é mais para brincar, não é mais para ferir o inimigo. É assim, é sim, sim, não, não. Mata esse demônio. Mata esse inferno, sabe essa coisa assim que a gente fala, sabe? Então ele fala assim, ó, aí ele dá duas direções para nossa espada, que a gente vai ficar com a espada com manuseio bom, habilitada com autoridade, com graça. E aí ele fala, olha, a espada ela precisa estar afiada. Gente, vamos lembrar o que é afiada? Afiada é você pegar e ir lá, ó, afiar um ao outro. Afiada no relacionamento. Afia, né? O companheiro afia o seu companheiro, mas o Senhor fala, vai doer, vai sair faísca, tem que molhar, tem que ir lá e habilitar ela afiada. E quando a gente está afiando, sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Que nós temos como uma ostra que está dentro, né? Formando o manuseio com areia para formar uma pérola, ela está sendo afiada, ela está sendo polida para ficar bem redondinha, bem perfeitinha. Ela está ali sendo polida, ela está com a graça. A graça é isso. A graça, ela não vem para nos ferir, ela vem para nos polir. A graça, o amor do Senhor, ele desperta a gente, a admiração do Espírito Santo por nós. Ele quer que a gente se transforme em pérolas, porque nós somos portas de pérolas para a salvação. Lá em Apocalipse o Senhor fala isso. Então ele fala, filha, fica ali lapidada, selada, sabe? Eu sinto a mão de Deus, irmãs, fazendo isso, sabe? Polindo. E ele falou outra coisa para mim, a afiação. Não é guerra, não é briga, não é você ir lá e pacificar. A afiação, irmãs, é adoração. Nós só somos afiadas quando nós sabemos o que nós adoramos. Quando a graça vem e a gente está sendo formada por essa pérola, ela elimina o odor, o cheiro, né? Que atrai a ostra para a ostra crescer. E a adoração faz isso, ela expande quem Deus é. Eu tenho declarado muito os nomes de Deus, porque o nome de Deus é o atributo de Deus. E eu tenho voltado a essa herança que nós fomos ensinadas na escola dominical e que as igrejas modernas se perderam muito, né? De chamar Yahvé, Javé, Jeová Nissi, El Shaddai, Adonai, Elohim, né? Aquela coisa do G12, quando veio as dores do G12, veio as fissuras do G12, roubou muito da gente. Mas era uma coisa que é nossa essência, é uma coisa que é bíblico e a gente não pode se perder. Mas a gente também não pode deixar mais perder o equilíbrio, né? E voltar a ser judaizante, né? A gente precisa ter graça, a gente precisa ter equilíbrio em tudo. Mas é palavra, é Bíblia, é afiação, é espada. Eu gosto de ser chamada pelo meu nome. Você gosta de ser chamada pelo seu nome? Eu não gosto, né? Quando a pessoa põe apelido, eu não gosto. Eu gosto de diminutivo, eu acho fofinho. Eu gosto quando a pessoa quando tem intimidade
E aí pode me chamar, quando tem intimidade, me chama de pastora, me chama de amiga, me chama de. Mas quando não tem intimidade e a pessoa vem com zombaria, com hostilidade, eu não gosto. Tipo assim, né? Ai, não gosto. Ah, você é pastora? Tipo, alguém que nunca me viu na vida e nem sabe. Então, eu gosto de ser chamada por Ludmilla. Eu falei, quando eu fui na delegacia, eles falaram, você é pastora? Eu falei, não, eu sou Ludmilla, né? Então, tipo assim, me chama pelo meu nome. Então, o nosso Deus também gosta de ser chamado pelo nome dele. Ele tem nome, ele tem sobrenome, ele é eterno, ele é pontual, ele é fora do tempo, ele é tempo e é temporal, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, supremo, gracioso. Então, irmãs, o Senhor estava falando muito isso assim, sabe, filha? Adoração não é só o que você canta, também, né? Mas é você estar afiando, irmãs, para essa nova temporada, para esse novo tempo, para essa unção. O Senhor falou: adore como nunca antes. Adore, contemple essa adoração, declarando de todo o teu coração, sendo afiada por Deus. Quando Deus vier com uma palavra dura para você, porque Deus só corrige o filho que ama, adore a Ele. Ainda que doa, ainda que o Senhor te lembre e Ele fale para você, você é invejosa, você é ciumenta, você é julgadora, ainda que o Senhor te lembre, Ele fala, Ele traz a memória, Ele fala assim, filha, eu quero te lembrar que você é vingativa. Eu quero te lembrar e eu quero lembrar você de que você é imatura, de que você fica dodóizinha. Eu quero lembrar você de que você muitas vezes se sente sozinha e você corre para qualquer colo de Dalila, achando que aquela pessoa vai te ouvir, vai te guardar, mas ela não te guarda. Você quer ficar falando da sua vida quando eu falei para você não falar para ninguém da sua vida. E você tem que ouvir Deus e tem que doer. E quando doer, você tem que ir lá e adorar Ele. Você tem que ir lá e proclamar a glória dele e falar: Senhor, tu és supremo, tu me entende, tu és autoridade, tu és santo, tu és lindo, tu és poderoso. Sabe? Quando Deus vem e fala as verdades, irmã, e dói, afia você. Isso não é para você ir lá e parar de ser afiada, não. Quando doer, a gente tem a tendência de correr do lugar. A gente tem a tendência de não querer ser lapidada, de ir lá afiar a espada. A gente corre. Aí no outro dia a gente, ai, ontem eu recebi tanto de Deus, hoje eu não preciso fazer devocional, não vou pregar. Ai, hoje eu não tenho compromisso na igreja, hoje eu só tenho que fazer visita. A visita eu não preciso afiar, não. A espada, não. Irmãs, uma vez, vou contar para vocês, Deus me trouxe isso à memória. Eu tinha que fazer uma visita para uma irmã, Isaac não tinha aula. Eu peguei o Isaac, Esdras foi para aula, peguei o Isaac, botei no carro, fui fazer a visita da irmã, cheguei lá na casa da irmã, levei um bolinho, levei um pãozinho, ela também fez um bolo, fez um café para mim. A gente estava sentada na sala, irmãs, esperando alguma coisa, não me lembro o quê. De repente, ela ficou endemoniada. O demônio foi tão forte na vida daquela mulher que ela pendurou no lustre da casa dela. E ela falou que ia se matar. Irmãs, o meu filho, piquititico, ficou desesperado, ele não se esquece disso. Ele correu e eu falei, se esconde atrás do sofá. O lustre desabou. E aquela mulher caiu no chão e eu comecei a repreender. Conforme eu repreendia ela, a cabeça dela batia nos pedacinhos do lustre, assim, e ela foi ficando com várias gotinhas de sangue. Foi coisa de terror, irmãs. Ela levantou, a mãezinha dela estava com a gente. Graças a Deus eu tinha testemunha para dizer que não fui eu que bati na mulher. Porque hoje o diabo é assim, né, irmã? Ela levantou, ela não se lembrava de nada. E aí? Como que eu ia ficar protegida? E eu orei com ela. A gente é amiga, assim, olha, depois daquele dia a vida mudou. Até hoje ela manda as coisas para mim, sabe? E aí eu me lembro que eu falei, Deus, era só uma visitinha. Só que ela estava muito oprimida e tinha feito uma obra de macumbaria para ela. E eu levei até meu filho, sabe? Eu não tinha feito um jejum.
Eu falei, foi só a misericórdia de Deus naquele dia. Foi Jesus que fez, porque podia ter sido um caos. Então eu quero dizer para você que a gente tem que estar sempre afiada e pronta, porque a gente não sabe para onde a gente vai, não sabe o que Deus vai fazer. Por isso que Deus fala, prepara mesmo a aljava, né? E aí eu peguei e conversei depois com meu filho e tudo, e fiquei mais esperta, sabe? Para ir fazer visitas simples, visitas rotineiras de pastoras. Rotina sua. Fica mais esperta, irmã. O diabo, ele tá muito furioso com a sua vida. Pra gente fechar, porque a hora voou, perdão, meninas, eu falei, a hora já é 7h34. Aí, a polida. Afia a espada e você precisa polir a espada. E polir a espada, irmãs, é limpar, é fazer ela ficar reluzente, brilhar. É você pegar algo que é limpo. Não pode, né? Eu fui aprender a dar faxina nos Estados Unidos, irmãs, e não pode, você não pode, nenhum móvel, nenhuma, tudo lá é um produto diferenciado. Você não pode limpar o armário com o mesmo pano e nem com o mesmo produto que você limpa a bancada. Porque para pedra de mármore é um produto, para madeira é outro produto. Aí não é igual a gente que pega poliflor e passa em tudo. Não pode. Então é um pano para cada coisa. E é por isso que os paninhos vêm colorido. Vocês sabiam por que a gente compra as franelinhas coloridas? Não sabia, né? Eu aprendi isso na faxina lá nos Estados Unidos. Então eles colocam cores porque eles não misturam. E nem na hora da lavagem. Então, para tudo, para polir prata é uma coisa, para polir ouro é outra coisa, para polir mármore, para polir vidro é outra coisa. Você não pode misturar os panos, porque um tem a essência do outro e o sebo, então ele mancha. E aí ela falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, você pode não ver a mancha hoje, mas ao passar do tempo, ele rouba o brilho, rouba a herança que carrega. Às vezes, irmã, a gente está querendo polir a nossa vida com trapos de imundície, com aquele pano que você joga fora. E para aquilo que é de Deus, a gente tem que polir com vestes de linho, coisas boas, agradáveis ao Senhor. Nós somos sacerdócio, e sacerdócio não pode ser polido de qualquer forma. Sacerdócio tem que andar na linha, porque se não andar na linha, Deus não aceita. Sacerdócio tem que vestir linho, porque se não vestir linho, Deus não aceita. E é muito forte isso. Qualquer irmã pode andar com roupa sensual, mas você não pode. Qualquer irmã pode proteger, né? Mas você não pode. Pastora, mas eu tô com um corpão, eu malhei, eu tô forte. Parabéns. Mas elas podem mostrar a bunda, você não pode. Tô falando aqui, ó, irmã. Assim diz o Senhor. Foi assim que Deus falou para mim. Aí o Senhor falou sobre polir e eu achei tão poderoso que ele me levou, né? Em Daniel, quando Daniel veio vestes de linho, mas eu vou ser sucinta. E aí ele falou assim: emprega isso naquilo que é certo, porque é o Espírito Santo que limpa, né? Que ele protege. Ele é o consolador, ele é aquele que consola, aquele que, né? A graça vem, polhe a gente, porque, gente, a medida da graça é outra. Se na lei, né, o julgamento, a lei vinha e falava para você, ó, se você olhar, fura o olho, lembra? Né? Melhor entrar no céu sem um olho do que entrar no céu com dois olhos e não entrar no céu, né? Então, fura o olho. Agora, para nós, só de pensar já é pecado. Quem é que tá afiando a gente? A graça. Gente, eu nunca pensei nisso, tá? E aí, o Senhor falou sobre polir a espada. Então, ele falou que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãs, para nós, não é negociação. Ele é ele é o sobrenatural, o alimento necessário para nos facilitar. Eu gosto muito, né, quando o Subirá fala isso. Ele fala assim, irmã, você tem um recurso do céu, você tem um recurso do sobrenatural e você não usa. Quantos anos a igreja histórica, a igreja tradicional perdeu por não acessar o Espírito Santo? E hoje você tem o Espírito Santo, você fica, ai, eu quero ter equilíbrio, eu não quero me envergonhar nos labachúria, eu não quero ser polida, né? Eu não quero. Irmã, vai para o consolo do Espírito Santo, bota lá. Eu até peguei uma
um cobertorzinho e deixei ali no chão. Bota lá uma mantinha do Espírito Santo para ele polir você, né? Ser aquecida pelo Espírito Santo. Então ele protege e ele traz uma distinção da sua luz. Quando você é polida, você fica distinta. Essa distinção, ela traz juízo para você. Juízo. Olha isso, irmã. Você vai pensar diferente do outro. Você vai ver diferente do outro. Quando você é polida, a maneira que você brilha é diferente, a maneira que você vê as coisas é diferente. Você sabe aquela irmã que passa na vitrine e quando ela olha para um pão doce, ela não tem prazer, porque ela é diferente. Mas quando ela vê um pão de queijo, eu tô falando de mim, tá, gente? Quando ela vê um pão de queijo brilha, aí você fala, quando a gente é polida, você é distinta, você tem um brilho de distinção, uma distinção. E eu não entendi muito isso, mas o Espírito Santo falava sobre cada uma de nós aqui ter um brilho distinto. Sabe, a gente ter um juízo diferente, mas nós vamos nos completar. A luz de uma ela não é, sabe quando o girassol ele não brilha para si próprio, ele brilha para o outro, trazer luz para o outro? O nosso juízo, a nossa distinção, o nosso brilho, ele vai reluzir para a outra. E a outra precisa disso. E sabe por quê, irmãs? E eu fiquei muito impactada com isso. Quando o soldado era ferido e ele não conseguia mais manejar a espada, ele levantava a espada para a espada continuar brilhando, para que o outro não se esmorecesse e ele falasse: tem gente no combate. Eu vou desembainhar minha espada, eu não vou deixar, porque a guerra não acabou, ainda está tendo uma batalha. E o meu brilho vai reluzir para que o outro veja, para que o outro, sabe, tenha discernimento, para que o outro tenha luz, juízo, para que o outro não perca a lucidez, não perca a paz, não perca. Olha, tem brilho aqui, tem vida ainda. Eu tô moribundo, eu tô ferido, eu tô machucado, tá doendo muito. Tô sangrando, mas a minha espada tá desembainhada. A minha espada tá desembainhada porque a minha espada, eu preciso que o meu irmão ainda tenha forças, eu preciso que o meu irmão tenha luz, eu preciso permanecer até que a trombeta toque e a guerra apazigue, né? Porque tinha tópico, como é que fala? Trombeta para começar e para parar o combate, né? Até que a trombeta, calma, vai dar certo. Irmãs, o meu juízo vai refletir para você luz. Quando você não souber, você pede um bom conselho. Quando você não tiver com mente boa, quando você não tiver com a consciência, sabe? Se você estiver atormentada, estiver sangrando, estiver com dor, estiver ferida, estiver agoniada, estiver entristecida. Olha o que a gente leu aqui, né? Ezequiel falou isso, o Senhor falou para ele assim: olha, a amargura entristecida. É 2 pesos de medida, amargura com tristeza. Sabe, gente? Isso passa na nossa alma, isso é sobre mim, é sobre você, é sobre profetas, mulheres de Deus, pastoras de Deus, sobre mulheres levantadas para esse tempo, sobre Ezequiel de Deus nesse tempo. Amém? Você recebe? Então é muito poderoso. E eu tinha, até quando a gente fala sobre a armadura de Deus, eu tinha esquecido disso, de que ficava com a espada desembainhada para brilhar, para reluzir. Polida, ela resplandece até na lama. Polida, ela resplandece na chuva. Polida, ela resplandece. Até quando o sangue escorre assim, ela ainda tem brilhos, porque ela foi polida pelo Espírito Santo. Ninguém apaga o brilho do Espírito Santo na tua vida, o poder de Deus, o poder, o brilho. Nós somos luz para o mundo, nós somos sal para a terra. Deus não falou que nós somos, irmãs, luz para nós mesmas. Você não brilha para você, ainda que você fique aí, se você é bonitinho, você tem título, você... Não, senhora, guerras maiores, você entenda que a sua luz é para o mundo. É o outro que vai ver a tua luz, é o outro que vai reluzir. E você vai manejar, ser manejada para matar. Você vai manejar a palavra para matar. E olha isso, você vai ter um manuseio. Deus falou que ia mudar as nossas
o nosso manuseio, as nossas habilidades. Ele ia manusear a gente. Eu não entendi muito bem, mas era como se o Senhor falasse, ó, não se anda sem arma, não se descansa sem a arma. Se você for ser manejada, se você for no litoral, se você for fazer viagens internacionais, se você for fazer viagens nacionais, se você for manuseada, for numa outra igreja, a gente está indo uma nas igrejas das outras, você está sendo o quê? Movida, você está sendo manuseada para novos níveis, para novos territórios. Você está sendo destinada para um acesso, e Deus está dizendo, polida e afiada, preparada para esse novo movimento, para golpear em duas esferas, porque a espada de dois gumes, ela mata alma, né, e espírito. Então, é manuseio para duas áreas, alma e espírito. E a carne, né, irmã? Porque a carne fere, né? Não tem jeito de fugir da espada. E só que, olha isso, ele fala assim no versículo, olha, você vai golpear 2 vezes, mais 3 vezes, irmãs, o mesmo inimigo. Olha isso, você vai golpear 2 vezes e mais 3 vezes, e você avança para matar. Irmãs, lá no versículo 15 ele diz, assim o coração se derreterá e colocará a espada na matança entre a guerra. Essa luz, como relâmpago empunhada firmemente, ela também golpeia, ela também mata. O inimigo fica confuso, ele fica perdido, ele fica sem direção, mas você não, porque você tem juízo, você tem luz, você tem entendimento, você tem poder de Deus na sua mente, para guardar sua mente, capacidades intelectuais, capacidades de resolver problemas, capacidades de capacidades profundas, irmãs, de tirar a ira, a amargura entristecida. E o Senhor fala: olha, eu farei isso, e eu vou diminuir a minha ira contra o povo, porque você está posicionada. O seu clamor, o seu posicionamento diminui a ira de Deus. E o Senhor traça 2 estradas para mim e para você. Ele traça esse lugar. A estratégia de Deus para mim e para você são essas 2 estratégias para esse novo nível, esse próximo nível. E a gente tem que entender que é na palavra, é sobre a palavra, é com a palavra. Irmã, eu falei para Deus, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho habilidades, talvez aqui, mas nós temos aqui, né? Muitas irmãs preciosas são habilitadas em muitas áreas, elas têm autoridades em muitas áreas, vocês são muito cheias de graça, muito cheias de dons, de talentos. Eu olho para vocês, eu me inspiro em vocês, sem hipocrisia nenhuma, irmãs. Sabe, eu amo ver vocês adorando, cantando, com afinação, sabe, se vestindo, malhando, se empoderando. É coisa mais linda. Ontem a gente passa pelas igrejas, a gente vai abençoando as igrejas. A igreja da pastora Silvana cheia, a igreja da pastora Angélica cheia, a igreja da Tati cheia, a igreja da Zenilda cheia, a igreja da pastora Esté cheia. É lindo de ver. Ontem tinha trânsito em Teresópolis e eu falei, Deus, que a gente sempre tenha trânsito no domingo para as igrejas ficarem cheias, igual na Coreia, né? Que as igrejas têm o maior trânsito é no período do povo ir para as igrejas. É a coisa mais linda. O bispo falou isso pra gente, né? Que o maior trânsito é o trânsito da igreja, quando a igreja está indo lá. E eu falei, glória a Deus, aleluia. Você recebe essa palavra, amada? Você entende esse lugar? O Senhor está te falando, a sua espada precisa ser afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Relâmpago que vem do ocidente. É só o Espírito Santo que pode reluzir. É o relâmpago da volta de Cristo, é o brilho para Cristo voltar. Amém? Quero orar com você para te dar uma fala também. Pai, nós selamos a tua palavra, Pai. Senhor, traz entendimento, traz graça sobre nós, sobre essa palavra, porque só o teu Espírito Santo pode fazer isso. Ainda falta muito, Senhor, entendimento, mas são coisas do sobrenatural que só o teu Espírito Santo pode nos revelar, só o teu Espírito Santo pode fazer, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, ó Deus. Quando nós estamos num lugar de obediência, Pai, ainda que nós estamos em guerra, em meio à guerra nós temos paz.
Nós somos nutridas, nós somos fortalecidas, nós somos cheias da graça, nós somos cheias do Espírito Santo, porque está no lugar de obediência, é o lugar perfeito. Tudo, Senhor, em obediência é bom, perfeito e agradável. Que cada líder aqui, que cada pastora, Senhor, receba, Senhor, um manuseio novo da espada, uma graça nova, Senhor, com autoridade, poder e glória, para estarmos no lugar certo, fazendo a Tua vontade. E que nós não venhamos a nos cansar e a nos negociarmos de estar nesse lugar, Senhor. Nos prepara, Senhor, para os próximos anos. Nos habilita, Senhor, para os próximos anos. Nos reveste, Senhor. Nós precisamos estar, Senhor, polidas para brilharmos, Jesus. Nós precisamos estar afiadas, Pai, para, Senhor, obedecer, para golpear, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sela a Tua palavra nessa manhã no nosso coração e não nos deixe pecar contra Ti. Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através de nós, aquilo que o Senhor tem feito aqui, Deus, em unidade, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Essa obra é Tua, Senhor. As nossas vidas são Tuas. As nossas igrejas, Senhor, elas pertencem a Ti. O Senhor é quem manuseia elas. O Senhor é quem levanta e o Senhor é quem abate. Nós entregamos, nós Te devolvemos, Pai, a Ti. Tiramos, Pai, qualquer resquício de orgulho do nosso coração, do nosso título, e nós entregamos a Ti e Te devolvemos. Que toda honra, toda glória, toda majestade seja dada somente a Ti, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, nós Te amamos, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos, no nome santo, no nome lindo, no nome bendito, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querida, glória a Deus. O Senhor é conosco e eu queria ouvir agora o desejo do coração de vocês aí, que não haja briga, mas que alguém comece. Começar então. Quando eu ouvi, né, essa palavra sobre a espada, a pastora Ludmila sempre tem essas revelações assim, Esquisita. tão à frente do tempo, né, e desafia a gente a buscar realmente do Senhor o entendimento, porque vai profundo, né, vai no profundo. E eu tô aqui, né, com a minha agenda e dezembro, né, dia 1º de dezembro. Um mês maravilhoso, né, meu aniversário, Natal, tantas comemorações. E o Senhor hoje, colocou aqui no meu coração esse desafio realmente, né, de, desembainhar essa espada e entender essa palavra para 2026, né. Então, hoje a gente chega no final de um ano e com uma expectativa para um próximo ano. E será que a gente está lembrando a palavra que Deus deu lá no início de 25, né? Será que essa espada está polida, né? Essa palavra chegou até o final, polida, passou o vento, passou a lama, passou a chuva, e ela consegue ainda estar viva e polida e limpa e reluzente, né, até esse final, né, nesses 365 dias, né? E olhando para frente, eu penso que o Senhor está nos chamando realmente para uma palavra rema para 26 e atentas, né? Se não chegou polida e reluzente até o final de 25, que a palavra para 26 esteja polida, afiada e reluzente até o final de 26, né? Que seja esse nosso empenho, esse nosso zelo, porque Deus, quando nos dá uma palavra, Ele tem um tempo para cumprir,
mas a gente também precisa zelar por ela, né? E caminhar na palavra. Não é fácil, mas a gente precisa caminhar na palavra todos os dias, né? E eu tenho questionado algumas coisas com Deus e tenho ansiado em mudar algumas coisas na minha rota. E aí, ontem na igreja, eu, assim, sabe quando Deus faz umas coisas assim do nada, né? Deus fala, filha, tu tá pensando isso, mas não é isso. E aí eu falei assim, Senhor, eu te entrego, porque até que o Senhor mude a palavra, eu quero permanecer até o final. Então, até que o Senhor diga outra coisa, eu preciso estar nessa palavra, caminhar nessa palavra. Por mais que eu ache que o tempo já passou, né? Deus não está me perguntando o que eu acho, quem sabe é Ele. Né? Então, até que o Senhor diga, não é mais, agora a direção é outra, eu quero permanecer nessa. Passei a bola para outra. Eu vou falar então. Tudo que foi falado agora de manhã testificou uma coisa muito forte no meu coração, que o Senhor tinha falado comigo ontem. E quando a pastora Ludmila falou sobre o procedimento, né, de golpear 2 vezes e mais 3 vezes, o Senhor tinha testificado ontem no meu coração sobre os processos e princípios e etapas que não podem ser pulados, né? Que quando Deus pede alguma coisa pra gente, Ele dá todo o andamento. Josué, você vai correr em volta do muro, vai caminhar, vai marchar, mas tem que ir na frente. Tal pessoa, tem que ir o sacerdote, são 7, não pode ser 6. Aí vai o chofar, e aí atrás vai o povo, e dá todo o procedimento. Gideão, ó, quem vai ficar contigo são os corajosos, quem vai beber água assim. E aí Deus estava falando comigo a respeito de não negligenciar nenhuma etapazinha. E aí a pastora Ludmila vem e fala sobre obediência, hoje de manhã. E aí ontem, com essa palavra, o Senhor ontem me mostrou um gráfico de aceleração. Não sei se vocês já viram, mas é um gráfico de aceleração e de velocidade, é um gráfico da física, né? E o Senhor estava falando comigo, a obediência vai gerar aceleração. E há um tempo atrás o Senhor já estava falando, eu falei, olha, o que você está pedindo em anos, em dias vão acontecer. E aí vem essa palavra de manhã, e aí na hora que eu ia entrar hoje na mentoria, eu falei assim, Senhor, é uma nova estação. Por quê? Pri, hoje é meu aniversário. E aí eu falei assim, Senhor, o Senhor está movendo a gente para esse lugar. Para esse tempo de aceleração, para esse tempo de velocidade, sabe? Porque ainda existem sacerdotes que não vão negociar. E hoje de manhã, com essa palavra, testificou tudo, sabe? Dando um norte. Tem que polir, tem que obedecer. Não adianta negligenciar, não adianta colocar 6 sacerdotes, tem que ser 7. Não adianta dar um jeitinho, não adianta. E eu sei, minhas irmãs, que nós estamos aqui com esse coração de fazer a vontade de Deus, ainda que custe, ainda que sangre, ainda que doa. A gente vai caminhando, se a gente não puder caminhar, a gente não puder correr, a gente vai rastejando, mas a gente vai chegar lá. Então essa palavra veio muito forte nessa manhã no meu coração e vem testificando tudo que o Espírito tem revelado. Então esse é o poder da unidade. Pastor, nós te abençoamos, né? Declaramos as bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Obrigada por você estar aqui conosco.
né? Vai ser um privilégio andar com você, caminhar com você, ver seu brilho. Você nos protege, você reluz para nós. Nós te amamos. Abençoamos a sua casa, seu ministério, sua família, sua história. Seus pés são formosos, aonde tu fores, aonde tu andares, que você carregue essa espada afiada, polida. Nós te abençoamos. Seja muito feliz. Celebre essa estação, celebre esse aniversário. Em nome de Jesus. Amém. Graça, unção do poder de Deus sobre ti, preciosa, em nome de Jesus. Amém. Que honra, né, gente? Começar dezembro já celebrando vida e vida em abundância. Amém. Bom dia. Eu vou falar rapidinho, estou com muita tosse, mas eu anotei aqui, queridas, como fui impactada também com essa palavra, não poderia ser diferente. Estar com a espada polida e afiada. E o Espírito Santo a nos proteger, porque quando buscamos esse estar afiado, estar polido, é o Senhor, através do Espírito Santo, que vai nos proteger, né? Nós temos o recurso dos céus, o sobrenatural, temos o Espírito Santo, e é ele que vai nos proteger. E a frase que me impactou: cada uma de nós temos um brilho distinto, mas nós vamos nos completar. E é isso que eu tenho vivido nesse tempo aqui de mentoria, né? Sido completada através de cada uma, e cada uma com seu brilho, cada uma, né, com seu chamado, cada um com seu ministério, mas cada uma completando a outra. E essa palavra, a obediência vai gerar aceleração. Cada palavra que nós recebemos durante todo esse ano, a gente possa trazê-la. Eu estava aqui pensando assim, preciso rever algumas ministrações, preciso parar e rever algumas, ouvir de novo, porque vai gerar aceleração em nós. Então, é essa palavra que eu queria deixar aqui. Parabéns, pastora querida, pastora Tati, linda, te amo. Parabéns já também para a Priscila, né, que também já está aí no andamento aí também. Esse mês é um mês abençoado, como todos, né? Eu sei que será mês de vitória e conquista para todos nós. Testemunhos, muitos, em nome de Jesus. Ô, pastora, escreve a frase para eu peguei, mas depois você puder escrever, cada uma brilha, cada brilho de nós temos um brilho distinto. Aí depois, porque ficou maravilhoso. Aí eu copiei tudo que vocês estão falando, mas a gente pega porque vai ficar só aqui, gente. E eu sei que a gente está muito sobrecarregadas, né, nossa agenda, mas eu queria tanto que a gente marcasse para se encontrar, a gente tomar um café, alguma coisinha, porque tem uma graça de Deus aqui sobre nós e a gente celebrar, né, umas às outras, tá bom? Mas vamos tentar. Zeno falou e a pastora saiu, né? A Ozi teve que sair, gente. Gente, perdão, fiquei falando sem microfone. A Ozi teve que sair por causa do trabalho, falta só Zê. Aí depois as outras, se quiserem colocar alguma coisa no grupo, elas colocam. Paz, queridas, parabéns, linda, Deus te abençoe, muito bom ter você com a gente nesse dia, né? Já iniciarmos o dia celebrando ao Senhor pela tua vida, é muito precioso, e quando a pastora Ludmila sempre fala, né, sobre essa questão de uma curar a outra, isso é tão precioso, porque assim, não são todas que entendem esse lugar de curar a outra. E muitas das vezes essa questão de uma afiar a outra, uma dar brilho para a outra, e tem casos que uma quer ofuscar a outra. E eu estava aqui com o coração, às vezes, vim com o coração meio... a gente passa por muitas ingratidões, muitas situações, e a gente, como igreja menor, igreja pequena, a gente sabe como é difícil quando a gente consegue trazer alguém para a nossa igreja, cuidar, tratar, deixar aquela pessoa ali e ver a pessoa indo embora. E essa semana eu fui visitar uma irmã que estava, né, se ir à igreja, e quando a Ludmila falou, eu logo lembrei dessa situação em que pessoas são usadas para ofuscar a gente. E essa pessoa estava sem a nossa igreja, duas pessoas valorosas, a senhora e o neto, né? Pessoas muito pontuais da nossa igreja. E uma pastora começou a visitá-la. E essa pastora começou a levar
muitas coisas, assim, comprar ela, né? Com comida, com carne, com coisas boas, com coisas assim que às vezes a gente não poderia dar, sabe? Vamos dizer assim. E a maldade, quando eu lembrei de uma por a outra, eu falei assim, é o oposto, que essa pessoa falou assim, uma pastora falou assim, olha, não conta para o pastor Cleidson, não conta para a pastora Zenilda que a gente está dando isso para você, porque senão eles vão querer dar mais para poder para segurar você na igreja deles. E eu quero que vocês vão para a nossa igreja. Olha só o tamanho da maldade. E é o contrário que a gente vive aqui. Essa de uma ajudar a outra, uma curar a outra, uma abençoar a outra. E eu disse, Senhor, alcança essas pastoras também para entender esse lugar. Eu não estou triste pela pessoa que está saindo da nossa igreja, lógico que a gente fica, mas pela posição de uma pessoa do mesmo chamado, do mesmo ministério, que não está sendo polida, né? E nós aqui nesse lugar estamos sendo polidas para refletir a glória de Deus, para abençoar outros, para a gente nunca ter essa postura, né? Porque isso é tão ruim no ministério dentro da nossa cidade, a gente passar por isso, e eu passar pela rua e ver essa pessoa, é tão ruim, né? Eu sei, Senhor, limpa meu coração em relação a isso. Aí eu chego aqui nesse lugar, a pastora Ludmila fala sobre isso, Senhor, o meu coração é tão limpo nessa hora, tão limpo, né? Porque eu não vou criar uma parede em relação a essa pessoa, essa pastora, mas pelo contrário, eu vou amar e orar por ela para que ela entenda o lugar de abençoar outros pastores, de ser um canal de bênção para outras pastoras. Então, por isso que esse lugar é lugar de cura. É um lugar de cura. Porque eu entendo que vocês me curam e eu curo vocês. Isso é uma via de mão dupla, né? De abençoar umas vezes a igreja da outra, né? Como a Ludmila falou. É muito abençoador para a gente. E Zê, eu não poderia deixar de completar, porque a gente sabe que as pessoas são insaciáveis. Nunca vai estar satisfeita, nunca vai ser perfeito. Sabe, a gente passa por isso constantemente, são conexões, é redundante, né? São eras. Eu vejo que é o espinho na carne da igreja, que o Senhor colocou para a gente sempre ter humildade, e o Senhor sempre nos lapidar, e o Espírito Santo sempre nos polir. Sabe por quê, amiga? É, se você fizer tudo, você pode dar um carro, não adianta, não adianta. E eu vou te falar, essa pastora vai viver isso com outras pessoas também. Só muda o endereço, mas é tudo igual, gente. Não tem jeito. O diabo, ele é o mesmo. A hostilidade, a injustiça, a insegurança, o medo, a crueldade é assim. Eu glorifico a Deus que nós estamos no tempo da graça, e o Senhor está nos polindo, e tem uma unção de misericórdia e de graça que eu creio como Onésimo. Quando Paulo, né, pega Onésimo e ele faz o que o outro não podia fazer. Então eu creio nisso, eu vou e libero com paz, eu falo, Senhor, essa pessoa de repente vai dar certo com outro, mas de repente não vai dar, mas de repente vai dar. Mas assim, não deixa ela ofuscar mesmo, não deixa ela roubar a tua graça, amiga. E eu também, eu tô falando pra mim, e eu quero falar isso pra cada uma de nós, porque, gente, as pessoas não querem que a gente fique no nosso lugar. Tudo que as pessoas querem fazer é tirar a gente do nosso lugar. Eu já falei isso várias vezes. Então, assim, é muito sério. A gente carrega um lugar que é no espírito, é na graça, é muita ostentação. Eu vou te falar, eu conheço uma juíza, eu conheço médico que quer o nosso lugar. É um negócio sabe a coisa de Lúcifer, assim, negócio do poder? Eu falo, Deus, essa pessoa é rica, essa pessoa tem nome, essa pessoa tem fala, e ela quer ser pastora, pelo amor de Deus, ela quer minha igreja, sabe? Caraca! Menina, eu conheci uma juíza, na época ela estava estudando ainda ela estava tentando ser promotora, e ela ficava na frente da igreja, cruzava o braço assim, e ela queria o púlpito para dar, sabe, uma coisa, eu ficava, meu Deus... É um lugar muito de Lúcifer, gente. Muito. Não explica. Entendeu? É isso. Não tem tamanho de igreja. Não tem. É a síndrome de Lúcifer. Mais alguém quer trazer um complemento?
Eu achei muito lindo quando você falou sobre a questão da espada, né? Até nesse significado até que a Zê trouxe, mas também num significado de incentivo, né? Assim, quando a gente, às vezes a gente não tá lá naqueles dias maravilhosos, mas a gente ergue a espada porque a gente serve a Cristo, né? Então, Cristo é renúncia, né? O caminho da cruz é esse. Então a gente ergue a nossa espada, não pensando na nossa condição, mas querendo reluzir essa espada para o outro, né? Então a gente nem sabe muito bem o alcance que isso vai ter, né? A gente nem sabe onde que isso vai chegar, onde essa luz vai brilhar. E depois a gente, talvez na hora a gente até saiba, mas geralmente a gente nem fica sabendo na hora, depois fala assim: "Nossa, aquela palavra ou aquela situação, aquela fala, aquele abraço e tal", eu assim: "Nossa, mas aquele dia eu estava tão quebrada, aquele dia eu estava tão sangrando", né. E aí a palavra de Deus é isso, porque não diz respeito à nossa condição, não diz respeito a quem nós somos como humanos, né, mas o que a gente carrega em Deus, né, é o que Ele quer fazer. Então quando a gente a pastora Ludmila sempre falava muito sobre a questão da humanidade, agora ela parou um pouquinho de falar sobre isso, né. Mas eu amo quando ela fala que o Senhor ama a nossa humanidade, né. Então quando a gente é humano, Deus é glorificado, né. Quando a gente é o que a gente é, quando a gente está na nossa condição, que é essa mesmo, sou nada, não tenho nada, onde Deus é glorificado. Então, essa espada reluz, é lógico que a gente empenha um zelo e um esforço para isso, porque é a nossa parte, né. Mas a glória toda é dele, a honra toda é dele, o louvor é dele, e é só ele que pode fazer, né, essa espada reluzir nesses tempos na nossa vida. Amém. Amém, Pri, verdade. Coisa mais linda. É mesmo, tem que voltar a olhar para as nossas humanidades, né, irmã? Até o nosso cansaço. Aí a gente olha e fala: ai, Senhor, esse cansaço. Aí Deus, filho, eu te dei para te colocar um limite, um controle para você dormir, né? Ontem eu preguei ontem e assim foi muito forte, sabe, irmã? Deus me forjou durante vários dias e eu sonhava eu ministrando na minha escola dominical ontem. Deus me forjou. E aí, irmãs, eu fiquei toda aflorada. Você já ficou assim? Sabe? Que teu nervo não volta pro lugar? Quando é libertação. E aí, quando eu cheguei em casa, e a minha filha trouxe uma amiguinha. Aí eu falei, filha, mamãe precisa dormir. Eu preciso decantar o vinho. Sabe quando você precisa decantar o vinho, irmã? Você tem que parar, entrar debaixo da coberta e, sabe, dormir. A minha mente não dormia. Não, eu não conseguia me acalmar. Meu coração acelerado, meu corpo acelerado, meu olho para fora. Se o povo for fazer aquele exame de... vai falar, é droga. Irmã, eu fiquei doidona. Fiquei doidona. Gente, vocês não têm noção. Aí eu cheguei em casa e o Espírito Santo falou: eu já falei, Deus, eu preciso de alguma coisa para me acalmar. Daí eu fui deitar para dormir. Irmã, dormi 25 minutos. Aí minha filha me acordou. Mas foi tão poderoso, eu voltei pro normal, voltei pra humanidade. Aí fui cuidar de filho, fazer pizza para elas comerem, arrumar cabelo de princesa. Mas eu tô entendendo esse lugar, sabe? Que é a minha humanidade. Jesus não me quer. Jesus ama porque eu vou pro monte, mas ele me ama quando eu volto pro monte. Volto do monte. Pastor, você tá tossindo tanto que seus cabelos estão voando, tadinha. Deus te cura em nome de Jesus. Tá parecendo um vendaval aí. Amém. Amém, meninas. Amém. Dá vontade de ficar aqui, né? Já é 8h13 já, gente.
E é muito bom estar com vocês. Vocês têm sido muito preciosas. E assim, eu preciso falar duas coisas. A moça que eu fechei para a semana que vem, ela não vai poder dar aula às 7 horas da manhã, porque é o horário que ela tá no trânsito para o trabalho. Então, eu vou. O que eu pensei? Eu pensei em falar para vocês o horário que eu vou gravar aula com ela. Se der para entrar, amém. Se não, eu deixo salvo, gravado e a gente coloca, porque eu creio que vai ser muito poderoso pra gente, tá bom? E aí, nesse tempo de férias também, vocês ficam em paz. A gente vai deixar a aula sempre salva e cada uma assiste no seu tempo. Não vai ter férias, tá bom? Não vai ter cada uma na sua medida, no seu tempo. Ninguém precisa assistir na hora, sem peso, sem condenação, com leveza, com graça, com favor e com bálsamo do Espírito Santo. E a gente vai continuar sendo ministradas, cada uma na sua medida. Não precisa ser cedo, não precisa ser, né? O bom de ser gravado, gente, o bom de ser é para ser leve, é para ser suave. Amém? É para ser gostoso. Amém? Hoje eu acordei foi tão bom acordar cedo, porque fazia muito tempo que as Siriemas não vinham aqui em casa, daí elas vieram hoje. Aí eu fiquei dando comidinha para elas, por isso que eu abri aqui e saí. Aí eu falei, gente, como é bom, né? Os bichinhos vêm e tal. Então, assim, às vezes o Senhor quer te acordar, te despertar para você ver a beleza que você nunca viu, tá bom? Um beijo no coração, amo vocês, a unção do Senhor sobre vocês, um mês maravilhoso para nós. Desembanha a espada aí, irmã, vamos fazer uma foto. As sobreviventes que ficaram até o fim. Ah, bota o celular, né? GG tá sem foto. Ih, gente, quem vai bater a foto? Faz um print. Eu consegui tirar. Conseguiu? Ah, então tá bom. Ia desembanhar a espada, ninguém desembanhou a espada. Obrigada. Beijo, obrigada. Amo vocês. Tchau, gente. Paz. Parabéns, pastora Tati. Já foi.